Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o caso genitivo, com mais detalhes, e a gente também vai ver algumas estruturas de algumas frases do grego. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o caso genitivo. A gente já aprendeu a reconhecer o caso genitivo na segunda declinação e na primeira declinação, né? E normalmente a gente traduz, até agora, né, a gente está vendo o genitivo, uma forma de posse, né? E a gente traduz com a preposição de. Então, por exemplo, ton anthropon, a gente traduziria por dois homens. Isso aqui sendo uma espécie de posse. Ton ergon, dois feitos, né? Ergon também pode ser trabalhos, obras, né? Uma coisa interessante é que quando está no genitivo, quando é genitivo plural, né, a terminação é sempre com esse ômega nu, né, o genitivo plural. Então, anthropon, kalon, neanion, como a gente viu na última aula, primeira declinação. Então, apareceu um ômega nu, já desconfia que pode ser um genitivo plural, tá? Mas nem sempre. Às vezes pode ser outra coisa. Mas já pode desconfiar. E hoje também a gente vai ver algumas construções. A gente pode usar um genitivo. Construções a gente até já viu, então vai ser meio que uma revisão. Que são as construções em sanduíche e com repetição do artigo. Por exemplo, quando eu quero escrever em grego essa frase aqui, o navio dos homens, eu tenho algumas maneiras de falar. Uma maneira mais direta, né? Toploion ton anthropon. Então, toploion, o navio, no nominativo, porque, né, o sujeito da frase, e ton anthropon, no genitivo, para indicar posse. O navio, dois homens. Outra maneira de eu fazer de eu escrever essa frase é colocando essa partícula em genitivo, né, essa partícula de posse, entre o artigo e o substantivo no sujeito. Então, toploion é o sujeito, e entre o artigo to e a palavra ploion, eu coloco o meu genitivo. To, ton, anthropon, ploion. Tá? Então, é o dois homens navio, né? O navio dos homens. Essa estrutura a gente chama de sanduíche. É essa estrutura que esse método, né, esse livro chama de estrutura sanduíche, porque eu estou colocando, é como se eu tivesse um sanduíche onde eu tenho uma camada aqui, que é o artigo do meu sujeito, eu tenho o recheio do sanduíche, que é o genitivo de posse, e por cima outra fatia de pão, que é a palavra, né, o substantivo do sujeito. Então, isso seria to, ton, anthropon, ploion. Entendeu? Então eu misturo as duas coisas e faço como se fosse um sanduíche. Por isso esse nome, estrutura sanduíche. Outra maneira de eu escrever essa frase em grego é repetindo o artigo do sujeito, né? Então o sujeito, toploion, o navio. O artigo to. Eu posso repetir esse to. Ficaria toploion, to, ton, anthropon. Então, o navio, o dos homens. Então, eu repito o to. Então, eu coloco o artigo to, né, a palavra, o substantivo ploion, e depois eu repito o artigo to. To, ploion, to, e aí o genitivo, né, ton, anthropon. O navio dos homens, né, literalmente, o navio, o dos homens. E outra maneira de fazer é invertendo, né? Pegando essa primeira frase, invertendo a posição do sujeito com o genitivo. Ton, anthropon, toploion. Dos homens, o navio. Eu posso fazer essa modificação justamente porque o grego tem a declinação, que é o que vai indicar a função sintática dessas palavras na frase. Então eu posso inverter a ordem, que não vai fazer diferença.
Eu sei que toploion continua sendo o sujeito da frase porque ele está no nominativo. E eu sei que ton anthropon continua sendo a posse nessa frase porque está no genitivo. Então, só para marcar, né, a estrutura sanduíche, então essa estrutura aqui, onde eu tenho a inserção do genitivo entre o artigo e o substantivo no nominativo, então ton anthropon ploion, e aqui ele dá, né, um exemplo de uma frase, ó, horó ton anthropon ploion, né, horó, né, o verbo ver, né, eu vejo o navio dos homens, tá? Essa estrutura é a estrutura sanduíche. Artigo do sujeito, né? Genitivo e depois o substantivo, que é o sujeito. Então, entre o artigo e o substantivo, no sujeito, eu enfio no meio o meu genitivo para fazer essa estrutura sanduíche. E a outra que a gente viu é a repetição do artigo. Toploion horó ton anthropon, né? Eu vejo o navio dos homens, né? A tradução, ela não modifica muito, né? Mas a estrutura em grego é que é um pouquinho diferente. Mas o sentido é o mesmo, né? O navio que eu vejo é o dos homens. Seria literalmente essa tradução, né? O navio que eu vejo é o dos homens. E essas estruturas que a gente viu de sanduíche, de repetição do artigo, elas não são exclusivas do genitivo. A gente tem outras situações onde a gente pode usar essas estruturas. A gente já viu isso nos textos. Então, por exemplo, tá pragmata, tá peri salamina. Então, aqui eu estou usando a repetição do artigo, né? Para um caso que não é genitivo. Peri salamina, salamina aqui vai estar no acusativo. Então, os acontecimentos em torno de, que é o que essa preposição quer dizer, né? Referente a salamina. E aí eu uso a repetição do artigo. E eu posso usar também a estrutura de sanduíche, ó. Tá, perissalamina pragmata. Repara, ó. Sujeito, tá, pragmata. Os acontecimentos. Perissalamina é o complemento desse sujeito, que aqui nesse caso está no acusativo. E eu posso colocar ele no meio do sujeito, entre o artigo e o substantivo, que é a estrutura sanduíche. Tá, perissalamina pragmata. Os acontecimentos referentes à salamina. Outra estrutura interessante, e pode acontecer em grego, é a ocultação do substantivo. Dependendo do contexto, eu posso ocultar um determinado substantivo, mas manter o artigo que era referente a esse substantivo. Então, por exemplo, eu tenho a frase lá, tá pragmata peri salamina, né, os acontecimentos de salamina. Pragmata eu poderia ocultar e escrever peri salamina. Aqui está subentendido a palavra pragmata, né? Acontecimentos, coisas referentes a salamina. E aí, literalmente é os referentes a salamina, os de salamina, né? Os o quê? Os acontecimentos, as coisas referentes a salamina. Mas eu posso ter essa ocultação. Outro exemplo aqui, ó. Hoi en salamine. Aqui está subentendido a palavra homens, né? Os homens em salamina, tá? Ou posso também traduzir como os homens de salamina ou os de salamina, né? Os o quê? Os homens, tá? Eu tenho essa ocultação com o artigo, mas eu mantenho o artigo que estava se referindo ao substantivo que eu ocultei, né? Isso também serve para quando eu quero ocultar a palavra mulheres. Hai entopeiraiei, né? As mulheres no Pireu, do Pireu. Literalmente, as do Pireu. As do Pireu. As o quê? As mulheres. As mulheres do Pireu. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.